Fala, meus queridos amigos, inscritos e companheiros aqui desse canal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu creio, eu acredito que sim. Mas se não estiver, tenham paciência e saibam que Deus está no controle de absolutamente tudo em nossas vidas. E nesse momento também eu já quero aproveitar esta oportunidade ao qual você me concede a graça da tua presença e já te agradecer pela sua audiência e também, é claro, por todo o teu carinho. Se você já é inscrito aqui no canal, muito obrigado, que o Senhor Deus de Israel te abençoe onde quer que você esteja. Agora, se você ainda não é inscrito no canal, você está passando por aqui agora e quer se inscrever no canal, basta tão somente você apertar aí o sininho e o programar para que assim você possa estar recebendo todas as notificações desse mesmo canal na exata medida em que eu for postando alguns vídeos. Eu também humildemente peço a cada um de vocês para que venham compartilhar os meus vídeos. Compartilhem os vídeos desse canal com as pessoas que vocês gostam e assim, de forma automática, vocês estarão me ajudando a evangelizar outras pessoas através dos meios modernos de comunicação, seja no Brasil ou até mesmo fora dele. E também, é claro, deixe o like aqui nesse vídeo. E agora eu tenho algo muito importante para compartilhar com vocês. Eu vou estar lendo aí um versículo da Palavra de Deus. E o texto bíblico que nesse momento eu vou estar deixando para a meditação de cada um de vocês está aqui no livro de Gênesis, capítulo de número 37 e versículo de número 9 apenas. O texto, por sua vez, diz exatamente assim: E sonhou ainda outro sonho, e contou a seus irmãos, e disse: Eis que ainda sonhei um sonho. Eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Amém? Ok? Somente até aqui. Nesse momento, eu acabei de fazer uma leitura de um texto bastante conhecido por parte da Palavra de Deus. Estamos aqui diante de uma história, mas não é qualquer história. É a história de um jovem, de um garoto sonhador. Garoto esse por nome de José. Mas, antes de contar um pouco acerca da história de José, é necessário voltar um pouco para trás e contar também um pouco da trajetória de seus antepassados. Como muitos de nós sabemos, um dia Deus olhou para a terra e olhou para o homem. E aí então Deus escolheu esse homem para um propósito, para uma missão. Ou seja, através dele, Deus iria criar uma nação. Deus iria criar um povo para ser a diferença dentre outros povos da terra. E o nome dessa pessoa, ao qual o próprio Deus escolheu para essa missão, era Abraão. Abraão que por sua vez habitava em uma terra onde haviam muitos idólatras. Tanto que o seu pai, o homem conhecido por nome de Terá, era um grande fabricador de estátuas. Mas aí então, meus queridos, esse homem por nome de Abrão teve um encontro com Deus. E naquele momento Deus então começa a falar com ele. E ao falar com ele, o grande e poderoso Deus lhe faz uma promessa. E a promessa que o nosso grande Deus fez a ele foi exatamente essa: Ora, Abrão, sai do meio da tua terra, sai do meio da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. E tem mais, Abrão. Eu irei fazer de ti uma grande nação, e em ti também serão benditas todas as nações da terra. Como se não bastasse a promessa que Deus fez, Deus ainda por cima mudou os seus nomes. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, cujo significado do seu nome significa pai de uma grande multidão. E a sua mulher também teve o nome mudado, de Sarai para Sara. E aí então, depois disso, sem pensar duas vezes, ele pega a sua mulher, pega também toda a tua bagagem, pega os teus servos, leva consigo também um sobrinho por nome de Ló, e aí então ele começa a dar ouvidos à voz de Deus. Ele abandona, ele sai de sua terra, ele sai de sua parentela para uma terra ao qual Deus iria guiá-lo, para um grande propósito, até porque futuramente este homem seria conhecido como o pai de uma grande multidão. Porém, meus queridos, mesmo com a idade avançada do casal, a promessa que Deus fez para Abraão ainda estava de pé. Mas aí a sua esposa teve uma ideia. Ou seja, meus queridos, como ela já estava idosa, ela deu uma ideia para o seu marido. E essa ideia consistia no seguinte: ele poderia então pegar uma de suas servas, e com sua serva ele poderia se deitar e ali gerar um filho. E foi isso que ele fez. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que ele realmente pegou para si, tomou para si uma segunda esposa, e essa segunda esposa era uma de suas servas, uma egípcia por nome de Agar. E segundo a história bíblica, meu querido amigo, você vai ver que ele teve sim um filho com essa criada.
Filho esse por nome de Ismael. A princípio você vai perceber que esse casal não acreditou completamente na promessa que Deus havia feito para eles. Eles acabaram olhando um pouco para a dificuldade da vida, e essa dificuldade era claramente a sua idade avançada. E aqui eu entendo e aprendo o seguinte: quando Deus ele faz uma promessa para o ser humano, muitas das vezes aos olhos humanos essa promessa pode até parecer uma coisa impossível de se acontecer. Aí nós temos que também lembrar de algo. E no livro de Lucas, capítulo 1, e versículo de número 37, está escrito que, para Deus, nada é impossível. Porém, meus queridos, você vai ver que esse filho não era o filho da promessa. E como se não bastasse isso, meu querido amigo, na exata medida em que você for examinando e estudando essa história bíblica, você vai perceber que tanto Agar como a primeira esposa de Abraão não estavam se dando muito bem. Tanto que o patriarca Abraão tomou uma difícil decisão. Ele pega Agar, juntamente com seu filho Ismael, e acaba dispensando os dois, enviando os dois para o deserto. E aí, diante dessa situação, Deus também faz uma promessa para Agar em meio ao deserto. Você vai observar e ver que Deus acabou cuidando desses dois personagens. Porém, não é sobre esses dois personagens que eu vou estar falando. Não. Portanto, meus queridos, vocês vão observar que o tempo passa. E aí então Deus começa a fazer um milagre na vida desse casal. E Deus então concede verdadeiramente um filho para esse casal. E esse filho tem por nome de Isaac. E aí passa o tempo, esse Isaac começa a crescer, chega na sua idade adulta. E chega ao tempo também em que o seu pai busca para si uma esposa. E aí, de acordo com a história, nós vamos ver que ele toma para si uma mulher como esposa. E essa esposa tem por nome de Rebeca. E a história nos diz que Rebeca e Isaac tiveram dois filhos. E os nomes desses dois filhos eram Jacó e Esaú. Porém, o personagem que me chama a atenção é o personagem que tem por nome de Jacó. Até porque, historicamente, você vai ver que o tempo acaba passando. E esse Jacó, ele acaba chegando na sua idade adulta. E também acaba se casando. E logo quando ele se casa, ele acaba tendo aí muitos filhos. E dentre esses filhos está um que vai se destacar. E esse filho que vai se destacar tem por nome de José. Garoto esse que por sua vez era o filho mais novo de Jacó. E esse garoto, esse menino, não era qualquer menino. Não. Ele era diferente. Ele era uma pessoa bastante obediente ao seu pai. Ele era uma pessoa que honrava o seu pai. Ele era uma pessoa que com as suas simples atitudes alegrava o coração de seu pai. Esse jovem um dia vai dormir, e quando ele vai dormir, ele tem dois sonhos proféticos. Mas eu não quero estar falando acerca dos dois sonhos que ele teve. Eu vou estar falando acerca do segundo sonho que ele teve, que foi o que mais me chamou a atenção. Diz a história que um dia ele estava sentado juntamente com seus irmãos, tomando aí o que hoje nós conhecemos como o café da manhã. E de acordo com a história bíblica, debaixo de uma grande inocência, ele acabou falando com seus irmãos. E o que ele falou com seus irmãos foi algo que mexeu profundamente com eles. E o sonho que ele relatou foi exatamente esse sonho que nós lemos através desse versículo que eu mostrei a você há instantes atrás. Ele sonhou que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam mediante a ele. Meus queridos, quando eu estava analisando e estudando esse texto, o Espírito Santo falou grandiosamente ao meu coração. E o que ele falou ao meu coração, eu mais uma vez, através desse canal, através dos meios modernos de comunicação, eu vou estar tendo a honra de repassar para todos vocês que nesse momento estão aí me acompanhando do outro lado da telinha. E uma das coisas que eu notei, uma das coisas que eu observei nessa passagem bíblica foi exatamente o seguinte: José era um rapaz ingênuo, era um rapaz novo, era um rapaz inocente, era um rapaz bondoso. Você vai observar e ver que ele teve um sonho, e esse sonho não era um sonho comum. Esse sonho não era um sonho de barriga cheia, como muitos de nós falamos por aí. Esse sonho era um sonho profético. Esse sonho era um sonho carregado de uma revelação divina. Porém, a relação desse garoto com os seus irmãos não era uma relação saudável, por assim dizer. Digo isso porque a história bíblica relata o seguinte, que os seus irmãos lhe odiavam por conta de seus sonhos. E esse sonho que ele acabou narrando, acabou acendendo ainda mais a ira de seus irmãos. E aí nesse momento, o Espírito Santo de Deus abriu os meus olhos espirituais e eu comecei a observar uma coisa. Assim como José, nós seres humanos também temos a capacidade de sonhar. Assim como José, nós seres humanos
também recebemos alguns sonhos que vêm da parte de Deus, que vêm da parte do Senhor. E ao analisar a nossa vida aqui na Terra, eu pude observar e ver que existem dois tipos de sonhos. Existe aquele sonho que brota no nosso coração. Por exemplo, existe aquele sonho de fazer faculdade, existe também aquele maravilhoso sonho de conquistar a casa própria. Existem sonhos humanos, sonhos terrenos, mas também, contudo, existem aqueles sonhos que é o próprio Deus que coloca dentro da gente. É o próprio Deus que faz a gente sonhar. E no caso desse garoto, no caso desse menino, foi exatamente isso que aconteceu. Mas eu gostaria que você, juntamente comigo, prestasse atenção em um detalhe. Ele não contou o sonho dele para pessoas estranhas. Ele, na sua inocência, contou o seu sonho para os seus próprios irmãos. E aí eu vou dizer uma coisa para você que é triste, mas também é a nossa realidade. É aquilo que vivenciamos hoje em dia. Olha, nós como cristãos, como servos de Deus, temos que ter muito cuidado quando se trata de nossos sonhos. Nós temos que ter muito cuidado para quem a gente conta os nossos sonhos. Tome muito cuidado para quem você conta os seus projetos. Tome muito cuidado para quem você abre a boca. Sabe por quê, meu querido amigo? Infelizmente, nem todas as pessoas que nos rodeiam querem ver o nosso bem. Existem pessoas que na nossa frente até dá aquele tapinha nas costas, dizendo que está com a gente, dizendo que torce pela gente. Porém, quando nós viramos as costas, estas mesmas pessoas que uma hora falam que estão com a gente, acabam se transformando. E aí acabam mostrando, como se dizem por aí, as suas garras. Existem pessoas que quando nós estamos na frente dela, essas pessoas são uma coisa. Porém, quando nós viramos as costas, essas pessoas se comportam de outra maneira. Existem pessoas que não torcem para o nosso sucesso. Existem pessoas que são invejosas. Existem pessoas que lamentavelmente querem ver a gente para baixo. Existem pessoas que lamentavelmente não querem que a gente vá para frente. Existem pessoas que lamentavelmente não querem ver o nosso progresso. E é isso que nós vemos hoje. É isso que acontece hoje. Hoje, lamentavelmente, os nossos maiores perseguidores, muitas das vezes, não são os de fora, são os de dentro. É por isso que eu falo para você, tomar cuidado com aquilo que você fala. É por isso que eu digo para você, tomar cuidado com aquilo que você diz. Portanto, vamos prestar bastante atenção em absolutamente todos os detalhes. Porque nem todo mundo, como estou falando, quer ver a nossa vitória. Essa, lamentavelmente, é a nossa realidade. É aquilo que nós estamos passando, é aquilo que nós estamos vendo hoje em dia. Portanto, se Deus deu um sonho para você, aqui vai um conselho especial de minha parte. Quando Deus der um sonho para você, não sai contando para qualquer um, não. Quando Deus der um sonho para você, quando você for dormir e você receber um sonho de Deus, a primeira coisa que você deve fazer é colocar nas mãos de Deus e confiar em Deus. Até porque uma coisa na minha vida eu aprendi. O silêncio, muitas das vezes, também é uma estratégia. O silêncio, muitas das vezes, também pode ser uma arma que o cristão pode usar em teu favor. Nós, como cristãos, temos que ter discernimento e pedir uma orientação especial a Deus acerca de várias coisas. E essas coisas, claro, também consistem nos sonhos que nós temos no nosso coração, nos sonhos que Ele colocou dentro de nós. E agora, eu gostaria de falar uma outra coisa bastante importante dentro desse tema, que são os sonhos. Existem sonhos que o próprio Deus dá pra gente, como foi no caso de José aqui, certo? Mas também, como eu disse e volto a dizer, existem alguns tipos de sonhos que brotam dentro do nosso coração. Existem sonhos que nascem dentro de nós. Nós, seres humanos, nós que caminhamos nessa terra, nós que estamos nessa terra. Talvez você está me ouvindo agora aí do outro lado da telinha e você tem um sonho, você tem um projeto guardado dentro da sua alma, dentro do teu coração. E quem sabe até você ainda não falou com ninguém. E quem sabe também esse sonho que você tem é uma coisa que só você e Deus sabe. É uma coisa que só você e Deus têm conhecimento. Se você tem um sonho e esse sonho está na terra, se você colocou esse sonho diante das mãos de Deus, e se esse sonho que você tem vai de encontro com aquilo que Deus tem na sua vida, pode ter certeza de uma coisa, meu querido. Esse sonho, querendo Satanás ou não, querendo o diabo ou não, ele vai se tornar real. E através desse sonho que você tem, muitas pessoas conhecerão o poder de Deus. E além disso, o nome do nosso grande e poderoso Deus será engrandecido e exaltado através de sua vida. E aqui vai um outro conselho meu para você, baseando-me nesse tema. Olha, não importa o sonho que você tenha, não importa o projeto que você tenha guardado dentro do teu coração, não desista dos seus projetos,
Não dê ouvido para aquilo que o diabo muitas das vezes tem tentado colocar na sua cabeça, na sua mente, dizendo para você que os seus sonhos não vão se realizar, dizendo para você que nada vai dar certo, dizendo para você que tudo vai dar errado. Eu já disse algo aqui nesse canal e digo de novo, você não deve dar ouvido para a voz do inimigo. Você não deve dar ouvido para as pessoas negativas que muitas das vezes estão à sua volta. A única voz que de fato você deve ouvir é a voz do nosso Deus, é a voz do Todo-Poderoso, falando contigo, falando que está com você, te encorajando, falando que as coisas vão dar certo. Portanto, meus amigos, deixem que Deus guie vocês. Se Deus falou com vocês que vai dar certo, vai dar certo. Até porque a palavra de Deus nos diz o seguinte, que em Cristo nosso Senhor Jesus, nós somos mais que vitoriosos, nós somos mais que vencedores. E agora eu quero falar acerca de uma outra coisa que me chamou a atenção na história de José. Você vai observar e ver que, de acordo com a história bíblica, por conta dele ter falado os seus sonhos para os seus irmãos, ele acabou passando por um grande processo. E não foi qualquer processo, foi um processo terrível. E ali, na terra do Egito, onde ele foi vendido, ele acabou passando por inúmeras provações. Mas mesmo passando por tantas provações, você vai ver que Deus foi com ele. Você vai ver que Deus o honrou com o passar do tempo. Anos depois, eu creio que muitos sabem o que foi que aconteceu. Deus acabou honrando ele grandemente, tanto que, para a surpresa de muitos, este mesmo jovem acabou se tornando lá na frente uma pessoa de grande importância dentro do Egito. Ele acabou se tornando o governador do Egito. E naquele momento você vai ver que Deus foi fiel. Sabe por quê? Porque Deus acabou cumprindo aquele sonho que esse mesmo jovem teve há anos atrás. E agora eu quero abrir um parênteses e dizer uma coisa a você. Quem sabe o Deus Eterno fez uma promessa a você. Porém você está vendo que essa mesma promessa ainda não se cumpriu em sua vida. E aí muitas das vezes vem o desânimo no teu coração. Eu quero que nesse momento você saiba de uma coisa. Assim como no passado Deus foi fiel com José, Deus assim também é fiel com você. Deus assim também é fiel com todos nós. E o que Ele prometeu para você ainda está de pé. E estando de pé, Deus é fiel o suficiente para realizar todos os projetos e os planos que Ele disse que tem para você. Bom, meus queridos, essas então foram as minhas simples e humildes palavras. Nesse momento eu quero te agradecer por ter ficado comigo até aqui. Eu quero te agradecer pela sua audiência, pelo teu carinho. E saibam que, para mim, é sempre um grande prazer estar junto com vocês. Portanto, nesse momento eu vou estar me despedindo de vocês. Porém, antes de me despedir de vocês, como sempre tenho feito aqui no canal, eu gostaria de propor um trato com vocês. E que trato é esse? Vamos fazer assim. Eu oro por vocês e vocês oram por mim. Fechado? Sendo assim, até a próxima oportunidade. Se assim o poderoso e eterno Deus, porventura, me permitir. Fique com Deus, fique com meu abraço. Tchau!